vamos para lá, para Marcos 16. Isso aí é só uma parte, né? Você encontra Marcos, Lucas 10, 19. Eu vou até pegar uns textos que falam sobre isso. Pastor, amanheci com uma dor de cabeça. O que eu tenho de fazer? Então vamos lá. Marcos 16. Marcos no Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento. Porque aqui em Marcos é o chamado universal, né? Porque tem parte ali que Jesus fala só para os discípulos. Tem parte, aqui no caso né? Acharam? (16) Isso aqui é o chamado universal. Amém? Glória a Deus. Isso. Marcos capítulo 16. Vamos lá, versículo 15. O que diz o 15? Isso aqui é o chamado à evangelização. Ide, e disse-lhes: ide por todo... Vamos voltar um pouquinho aí, irmão. Vamos voltar um pouquinho, né? Isso aqui, quando Jesus falou essas palavras, ele já tinha, irmão, né, morrido e já tinha ressuscitado. Digam graças a Deus. Então a obra, né? A obra tinha sido feita, a obra estava completa aí. Finalmente, olha o que diz o 14. Finalmente apareceu Jesus a quem? Aos 11, quando estavam à mesa. Continue. E censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto o quê? O quê? Entenda bem, irmão. Uma coisa que Deus não aceita é a incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade, irmão, não é só falta de fé, não, irmão. Incredulidade é quando a pessoa não dá crédito, né? Jesus censurou, né? Porque ele teve, irmão, que aparecer a eles, para quê? Olha, eu usei pessoas, né? Eu usei pessoas anunciando, né? Mandei eles falar para vocês que eu tinha ressuscitado e vocês não deram crédito, não acreditaram. Então ele lançou no rosto, né? Vamos voltar aqui, ó. Versículo 14. E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então ele censurou, mas ele criticou, né? Mas vocês são incrédulos, vocês não acreditaram. Às vezes, irmão, tem gente que está dentro da igreja e não acredita em cura, não acredita em milagres, não acha, irmão, que Jesus morreu e está sepultado. Não, Jesus está vivo. Digam graças a Deus. Aqui ele já tinha morrido, ressuscitou, amém? Apareceu, né? Apareceu primeiro a quem? Aos discípulos, não foi? Se aparecesse aos discípulos, né? Apareceu a quem? As mulheres, amém? E mandou que elas anunciassem, mas aí eles não acreditaram, mano. Aí Jesus teve que aparecer aos 12, né? E para eles aquilo ali, mano, não foi bom não, né? Jesus, por exemplo, uma certa vez falou para um homem chamado Tomé. O que ele falou para ele? Alguém lembra? O que Jesus falou para Tomé? Né? Tomé, vem cá, Tomé. Vem cá. Tomé, coloca aqui a tua mão aqui. Coloca aqui onde passaram os pregos. Coloca a mão do lado ali. Senhor meu, Rei meu. Tomé. Porque você viu, você creu. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Tomé, não sejas o quê? Incrédulo, mas seja o quê? Crente. Às vezes, irmão, tem gente que está perdendo muitas bênçãos, está perdendo, né, o que Deus tem para fazer na vida dele por causa da incredulidade.
Porque a pessoa não acredita. Eu já vi, irmão, pessoas que ficam... Tem um caso que eu não esqueço. A pessoa ficou 1 ano na igreja, 1 ano, né? Para depois de 1 ano, ele descobrir que o dízimo funciona. Quem é dizimista aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Faz assim, bem alto. Agora, eu vou perguntar para quem é dizimista. O dízimo funciona, irmão? Como é que funciona, né, irmão? Você está na palavra, irmão, porque se está ali é porque aquilo ali vai se cumprir. O que está falando ali, a gente tem que aprender, todos nós, né? Devemos aprender a dar crédito a tudo aquilo que está na palavra. Porque, meu irmão, se o dízimo fosse mandamento criado pelo homem, não funcionaria. Aí seria... Né? Está na Bíblia, irmão. E outra coisa, Jesus falou que se alguém tirar o quê? Tirar ou acrescentar. Se alguém tirar um tio daqui, ou acrescentar alguma coisa que não esteja aqui, o que ele falou? Aquelas maldições da Bíblia lá virão sobre ele. Então, amarrado, irmão. Todo pregador, toda pessoa que prega a palavra de Deus, ele tem que ter o cuidado com isso, que ele sabe que se ele... E outra coisa, irmão, se a gente acrescentar alguma coisa ali, Deus não tem compromisso com aquilo ali. Se a gente criar algum tipo de doutrina que seja contrária à palavra, algum tipo de ensinamento contrário à palavra, meu irmão, Deus não vai, né? Deus não está com a gente. Amém? Não, meu irmão, pode fazer isso que faz, tu vai quebrar a cara. Amém? Tu vai quebrar a cara, porque Deus não está contigo. A Bíblia dá o exemplo dos filhos de um sacerdote chamado Eli. Deus não estava com eles. Eles foram para a batalha e disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos, hoje, né, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a arca, vamos levar a arca, e aí Deus vai dar a vitória. É igual tem gente, vamos pegar a Bíblia, vamos botar ali, vamos botar no painel do carro ela aberta, e aí Deus vai guardar a gente. Deixa a Bíblia aberta lá, mas vai ser só uma Bíblia aberta. Se você não crer na palavra, se você não agir sobre a palavra, isso vai ser só um livro aberto. É igual eu vou deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 e Deus vai guardar a minha casa. A Bíblia vai amarelar ali, irmão. Deus não vai guardar nada. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Digam graças a Deus. Se essa palavra não está em mim, se essa palavra não está em você, se você não dá crédito a essa palavra, ela não pode se cumprir na tua vida. Né? Só vai lá, pega um texto lá do Salmo 91, né? Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão aonde? 10.000 aonde? Às vezes é o contrário, irmão. 1000 está em pé à tua direita, 10.000 à tua esquerda, né? Mas você é que vai cair. Só você que está caindo. Porque a palavra, irmão, só vai se cumprir na vida daquele que dá crédito. Aqui Jesus censurou isso. Vocês não acreditaram. Aí vamos continuar. Aí ele continuou falando, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Continua. Quem crê e for batizado será. Quem não crê será. Agora o 17, onde eu queria chegar. Olha o que diz. E estes sinais hão de acompanhar o quê? Aqueles que creem. Primeiro sinal, tem 2 pontos aí. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará o quê? Continua. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Amém? Então, entenda bem, irmão. Essa palavra aqui, ele diz, e esses sinais seguirão. Seguir significa acompanhar lado a lado. Amém? Tem que acompanhar. Onde você for, o sinal está ali. O poder de Deus está ali. Você vai no hospital, o poder de Deus está ali para quê? Para quando você orar pelo doente, o doente ser curado. Diga graças a Deus. E ele diz que o primeiro sinal que vai acompanhar a pessoa que crê. Se você não crê, se você não dá crédito, não vai acontecer nada. O primeiro sinal que há de acompanhar, qual é? Ele diz: em meu nome expulsarão o quê? Demônio. Tenta expulsar demônio no teu nome. Demônio, sai em nome do Naldo. Sai em nome do Carlos Braga. Sai em nome do Nilcim. Sai em nome do Luiz Fernando.
Vai sair? Não vai. Agora, irmão, fala assim: sai em nome de Jesus. Na mesma hora o demônio sai, irmão. Na mesma hora. Amém? Ele está dizendo aqui, em meu nome, não é no nosso nome. Não somos nós, não sou eu, não. Eu sou um instrumento usado por Deus. Amém? Mas é o nome dele, é o nome de Jesus que vai expulsar os demônios. Amém? Então, eu expulsei em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Ah, pastor, mas quando fala expulsar demônio, não é só... Tem caso, irmão, de pessoa que às vezes está possessa. Mas tem demônio, irmão, que às vezes ele não está na pessoa, mas está ali do lado, oprimindo. Está ali do lado, está em forma de problema, está em forma de doença, está em forma de vício, está em forma de desemprego, está em forma de amarração. Então tem demônio que está ali, está em forma de oposição, né? Está ali para se opor a você. A Bíblia deu exemplo de um sumo sacerdote, né? Que estava ali diante do anjo, mas do outro lado estava Satanás para se lhe opor. Mas o diabo estava ali porque ele estava vestido com vestes sujas. Amém? Veste suja significa pecado. Enquanto não for tirado aquilo ali, o demônio vai fazer oposição. Agora, irmão, se você entregou tua vida na mão de Deus, está servindo a Deus, está andando na palavra. Amém? Então, meu irmão, o demônio pode tentar fazer oposição. Ah, está igual lá. Então, no caso, meu irmão, coloquei a mão, né? Repreendi aquele mal, mandei embora. E pode até correr, não pode, irmão? Agora? Antes podia? Quem estava lá na sala lá prestou atenção. A irmã estava até quase que se... Não? Falei, irmão, não é que a senhora está curvada, não. E a dor foi embora. Isso aí, irmão, acontece se você pegar, orar por você, mandar o mal embora. Se você não crer, não vai acontecer nada. Amém? Não, peraí, Deus. Se eu posso, o Senhor me deu autoridade para mandar o mal embora da vida de alguém e o mal sai, então eu vou mandar também embora da minha vida e vai ter que sair. O missionário conta, irmão, que quem assiste o programa do missionário aqui, levanta a mão. Você assiste, né? O missionário, ele antes, quando ele fundou a Igreja da Graça, o missionário trabalhava. Trabalha até hoje, né? Falam que ele trabalhava, que ele não tinha a empresa dele, não tinha nada disso. Ele trabalhava dando consultoria a empresas, né? Então ele prestava, e ele sempre falou assim: Deus, um dia, né? Um dia o Senhor vai me dar a condição de eu ter aquele tempo integral para fazer a tua obra. Ele orou a Deus e pediu isso. Um dia o Senhor vai me dar, um dia o Senhor vai me abençoar, né? Eu vou fechar um grande negócio aí. E sempre, né, ele comentava isso. Até que um dia, irmão, Deus abençoou, que ele foi lá, uma grande empresa, ganhou um dinheiro, aí pegou aquele dinheiro do trabalho dele e montou a empresa dele. Isso que é bonito, né, irmão? Isso é bonito. Montou a empresa dele. E aí foi quando depois veio, né, a determinação. E aí, irmão, determinação foi quando ele determinou que aquela doença saísse, começou a ensinar sobre determinação. Mas aí, irmão, o povo estava sendo abençoado, pessoas sendo abençoadas, prosperando e tal. Mas, de repente, a empresa dele... Ah, tá. Aí ele teve determinou, né, foi curado. Mas aí a empresa dele, irmão, não estava indo bem. Aí ele pegou e falou assim: peraí, Deus, a determinação funcionou na minha vida, funcionou, né, na vida dele, no caso do corpo, a doença que ele mandou embora, foi curado. Tem aquele livro chamado Como Tomar Posse da Bênção, ele conta o testemunho ali. Amém? Eu determinei a saída daquele mal, fiquei curado, né? Mas as minhas finanças... Não, peraí. Se a determinação funcionou para mim, funcionou para a igreja, vai funcionar para as minhas finanças. Ele foi lá e determinou, amém? Que aquilo que estava amarrando ali saísse. Aí foi quando a empresa dele começou a prosperar. Digam graças a Deus. Então, às vezes, irmão, tem coisas que a gente... Não, eu oro pela pessoa. Não, mas eu posso aplicar aquilo ali também à minha vida. Você orei, aquele mal saiu da vida da pessoa, né? Eu vou orar, vou determinar, vou mandar e o mal vai sair também da minha vida. Digam graças a Deus. Do meu casamento, da minha vida financeira, do meu filho, da minha filha. Digam graças a Deus. E a partir dali, irmão, olha, acabou. Aí Deus começou a abençoar, 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 né? E aí ele teve essa condição que ele tem hoje de poder viajar, poder rodar o mundo inteiro aí, né, irmão?
Cada dia ele está num lugar diferente, pregando a palavra de Deus. A prioridade dele era essa. Quando a tua prioridade, irmão, é o que está lá em Mateus 6,33, amém? A segunda parte do versículo, quando a sua prioridade é a primeira parte de Mateus 6,33, a segunda parte vai se cumprir na sua vida. É igual aquele testemunho que o Romário colocou lá, lembra? Aquele testemunho que você colocou, foi tu que colocou lá, né? Do taxista. Alguns devem ter assistido aí. Ele, né? No rádio dele lá, irmão, a música que estava tocando era, qual era a música? Qual é a música que estava tocando lá? Esqueceram? Hã? Né? A minha prioridade é Deus. A música era essa. Aí o que ia acontecer com ele, né? O que ia acontecer, que ele ia perder a vida, não perdeu a vida. Não perdeu nem um carro, né? Mas poderia ter perdido a vida. Amém? O que é que diz Mateus 6,33? Mas, acharam aí? Pode abrir. Mateus 6,33. Quando você faz o que está escrito aí na primeira parte do versículo, né? Aí a outra parte que é, e todas, aí essa segunda parte se cumpre. A primeira parte, acharam aí? Quem achou diz amém. A primeira parte está dizendo o que aí? Buscai o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Essa é a primeira parte. Quando você faz essa primeira parte aí, é um mandamento. É um mandamento. Tá, o mandamento. Todo mandamento é acompanhado de promessa. Aí a promessa diz o quê? Todas essas coisas, o quê? Serão acrescentadas. Todas, então a prioridade tem que ser essa. Fazer de Deus a sua prioridade. Deus é a minha prioridade. Não, hoje eu tenho que ir para a igreja. Hoje é dia de eu estar lá na igreja. Hoje é dia de ouvir a palavra. Hoje é dia de buscar a Deus. Hoje é dia de aprender com Ele. Então quando a sua prioridade é Ele, a Bíblia fala, irmão, as outras coisas. Essas outras coisas são as coisas materiais que precisamos. Digam graças a Deus, né? Por exemplo, esse abençoado não perdeu o carro dele. Poderia ter perdido o carro dele. Perdeu lá, sem prata, né? Mas isso aí, né? Aquilo ali para ele não é nada. Pior é perder a vida, né, irmão? Queria perder a vida. O que adiantaria carro? O que adiantaria dinheiro? Não? Amém? Mas não levaram o carro, não mataram ele, e ele lembrou, né? Não, ainda bem que eu fiz de Deus a minha prioridade. Deus me deu esse livramento. Eu já vi, irmão, Deus fazer isso. O que aconteceu com ele ali, eu estava comentando com os obreiros. Eu fui pastor lá em Catumbi. Eu tinha uma turma de taxistas que frequentava a igreja lá. Frequentava a igreja. E, inclusive, né? E firme lá na igreja, mano. E foi naquela época em que estavam matando taxista direto. Não sei se você lembra dessa época, lembra? Um bocado de taxista sendo assassinado, né? E tinha um esposo de uma irmã lá da igreja. Toda quarta, sexta e domingo ele ia para a igreja. Quarta, sexta e domingo ele estava lá, fiel. Eu estava lá, né? Quando começava o culto, estava o carrinho dele encostando lá, o verde, o amarelinho dele, né? Outros também. Lá na igreja lá eu deveria ter naquela época lá com 5 taxistas frequentavam a igreja lá. E ele era um deles. E até que um dia ele estava, né, quando dava aquele horário ali, que ele sabia o horário dele para a igreja, não, dia de quarta, outros dias, não, quarta não, né? Segunda, terça e quinta, ele ia quarta, sexta e domingo. Domingo ele ia à noite. Então ele trabalhava domingo durante o dia, quando dava aquela hora ali, né? Que ele morava no Rio Comprido, então ele trabalhava mais para a Zona Sul. Quando dava ali 5h30, ele já encerrava o plantão dele, né? Para ir para casa, para depois ir para a igreja. Aí naquele dia, quando ele estava indo para casa, uma pessoa bem vestida deu o sinal. Ele contou o testemunho lá na igreja depois. Pegou, deu o sinal. Ele não ia parar, mas acabou parando. Pessoa bem vestida. Aí a pessoa pegou e falou, olha só, você não pode fazer uma corrida até a Penha? Eu te pago até, não precisa nem botar o taxímetro não, eu te pago a corrida. Ah não, mas eu estou indo para cá. Não, mas eu te pago, quanto é que você cobra até lá? Aí ele pegou X, o cara pegou, não, eu pago. E ele pegou e foi, né? Só que naquele dia, mano, era dia dele ir para onde?
para a igreja. A esposa dele estava em casa, a esposa e o filho, os dois frequentavam a igreja. Estava esperando, né? Então, pegou, foi. Aí quando deu 6 horas que ele não chegou em casa, a esposa pegou, irmão, dobrou o joelho e começou a orar por ele. Né? Poxa, meu marido está demorando. Ela era de Deus, a mulher sábia, né? Quando você, irmão, percebe que alguma coisa anormal está acontecendo, você tem que dobrar o seu joelho para orar. Tem que dobrar o seu joelho para orar. Amém? Ela pegou, fez isso. Depois ele pegou, contou. Que ele pegou, fez essa corrida até a Penha. Quando ele chegou lá, o cara falou, mas vem cá, não é para entrar lá não, né? Não é para entrar na comunidade não. O cara pegou, foi, entra lá. Né? Foi, entra. Aí, mostrou, né? Ele pegou, teve que entrar. Aí pegou, o cara, espera aí. Entrou numa rua lá que ele nem conhecia. Espera aí. Quando ele olhou lá, falou, tá vendo? Olha lá para cima lá, ó. Quando ele olhou, irmão, tinha um fuzil apontado na direção dele. Se você sair daqui, ele vai atirar em você. E aí, irmão, ele percebeu o quê? Que naquele dia ele seria morto. Aí ele lembrou de quê? Ele era de Deus, irmão. Ele pegou e lembrou. Jesus, me livra. Mas a mulher dele estava orando por ele. Me livra. O cara pegou, arrancou o negócio do taxímetro lá. E, ó, deixa aí, não vai sair com o carro não. Se sair... Aí naquela hora ali, o que ele fez? Ele pegou, né, Jesus, me livra. E ele olhava para lá, estava o cara com o fuzil apontado. Aí tem uma hora que ele olhou, o cara não estava lá com o fuzil apontado. E ele pegou e falou, Jesus, me guarda. E a mulher estava orando por ele, me guarda. Ele pegou, falou que ligou o carro, né? Aí pegou devagar, foi descendo de marcha ré. Descendo devagar. Daqui a pouco ele pegou, entrou numa rua lá que ele não conhecia, né? Aí pegou, conseguiu sair ali perto daquele mercado que tem ali na Penha, ali, lá perto, né? Esqueci o nome do mercado lá. Conseguiu sair daqui. Quando saiu ali, aí chegou em casa, já chegou tarde. A esposa dele, poxa, você sabe que a gente tinha que ir para a igreja? Aí ele foi e contou o que aconteceu. Ela falou, olha, Deus é maravilhoso. Aí deu glória a Deus. Aí depois ele pegou, irmão, falou para a esposa, não, vamos para a igreja, assim mesmo, nem que a gente chegue lá atrasado. Chegaram na igreja, era 7h30 já. Estava até dando a palavra já. Depois ele pegou e falou, pastor, eu posso contar um testemunho? Aí pegou e falou assim, nunca mais eu faço isso. Quando der aquela hora, Deus sabe, sei que eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja. Porque às vezes a pessoa, irmão, vai naquele negócio de querer ganhar um pouco mais, de querer, e aí perde a benção. Não, não. Busca primeiro o quê? O reino de Deus e a sua. E o que está dizendo aí? As demais coisas serão acrescentadas. Digam graças a Deus. Então voltando lá. A palavra está dizendo aqui, ó. Amém? Primeiro sinal que há de seguir. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Aí está o segundo sinal. Falarão novas línguas. Isso aí pode ser, irmão. Isso aí está falando de quê? Está falando do Espírito Santo. Você pode falar tanto na língua dos anjos como também na língua dos homens. Continue. Qual é o outro sinal? Pegarão em serpente. Quando está falando, irmão, pegar em serpente, não é você ir lá pegar uma cobra venenosa, e tem seita que faz isso aí, né, irmão? Muitos já morreram já. Quando está falando, irmão, pegarão nas serpentes, a Bíblia fala, irmão, que Satanás, ele é o quê? A antiga serpente. Amém? Está dizendo o quê? Que ele tá dando para nós autoridade sobre, olha para cá, autoridade sobre os piores demônios. Os demônios, aqueles que, né? Inclusive quando eu estou orando por alguém, irmão, quando eu chego, eu gosto principalmente daqueles que dizem que são fortes. Quem é você? O Lúcifer? Manifesta aí. Se está aí, pode. Não tem medo de você não. Porque a palavra está dizendo aqui, irmão, por que eu vou ter medo? Se a Bíblia está dizendo aqui que ele me deu autoridade sobre o quê? Sai daí um pouquinho, irmão, e vai para Lucas 10:19. Está do lado aí, está do teu lado. Marca aí que a gente vai voltar para aí. Se tem um marcador de Bíblia, coloca aí. Lucas 10:19. Olha lá. Vamos sair um pouquinho daí, vamos dar um passeio lá em Lucas 10:19. Aí você vai entender o que eu estou falando aí, o que está dizendo aí. Amém? Essa autoridade, ela é dada para a igreja, é dada para você. Amém? Acharam aí Lucas 10:19? Lucas 10:19. O que está dizendo aí? Vamos ler em voz bem alta aí. O que diz?
Eis que vos dei o quê? Autoridade para pisardes serpentes e sobre todo o poder do... E nada, absolutamente nada, o quê? Aí você fala assim, pastor, mas aí está falando de serpente e escorpião. Lê o versículo seguinte. Lê o versículo seguinte. O que está dizendo lá? Vamos lá. Contudo o quê? Não vos alegreis, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está onde? Está escrito no céu. Então, quando está falando aí, quando fala serpentes e escorpiões, está falando, irmão, os piores demônios. Jesus nos deu autoridade sobre eles. Digam graças a Deus. Essa autoridade é dada para todo aquele que crê. Não é só para o pastor não, irmão. É para o obreiro, é para você que aceitou Jesus, que crê na palavra dele. Digam graças a Deus. Amém? Então os piores, eis que vos dei poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. A palavra está dizendo, irmão, sobre todo o poder do inimigo, todo o exército do inferno. De repente, de repente chegou aquela hora que o diabo disse assim, eu vou pegar e vamos investir todo mundo agora contra a Simone. Pode vir, capeta, pode vir. Jesus, puxa, de repente acontece um bocado de coisa ao mesmo tempo. Amém? Só que a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus deu para a gente o quê? Autoridade. Você tem autoridade. Você não tem que temer a nada. Porque se ele está falando, irmão, esse que vos dou autoridade. Então, é como se alguém pegasse um cheque, assinado ali. Não, coloca aí o valor tal. Não, pode colocar, porque eu estou endossando esse cheque. Diga graças a Deus. Amém? Então ele deu para a gente essa autoridade. E nós temos que usar essa autoridade. Você não pode, irmão. Esse bairro Pedra de Guaratiba tem muita macumba por aqui, irmão. Muita mesmo. Sexta-feira eu estava entrando de carro ali, encostando o carro ali para estacionar ali. Estava passando um pessoal ali. Aí você vai lá para a Brisa, você chega lá, vê, tudo quanto é lugar tu vê aí. Então tem muita macumba por aí, irmão. Aí você pergunta assim, irmão, se a macumba fosse boa, qual era o nome dela? Mas se o nome é macumba, porque a coisa não é boa. Eu já libertei, irmão, tô falando, eu já libertei pessoas que eram mães de santo lá. Trabalhava com esses guias. Eu já conheci, já libertei e conheci pessoas. Lá em São João do Meriti tem um bairro chamado Éden, que é um lugar que tinha muita macumba ali. Ali tinha uma mãe de santo chamada Vó Agenora. Ela trabalhava com aquele espírito chamado rompe-mato. Ela tinha um terreiro lá. E na época ela entrou na igreja, foi abençoada, e ela decidiu não querer mais aquele terreiro, aceitou Jesus. Amém? E pediu para a gente ir lá tirar tudo que tinha lá. Depois ela pegou, ela cedeu o lugar lá para a gente fazer culto lá, irmão. Que benção. Puxa, fazia oração lá, caía demônio para tudo quanto é lado. Amém? Amém, Jesus? Então, essa irmã, ela se converteu. Que bênção que foi essa mulher na igreja, irmão. E é assim, quando se converte é uma bênção. Digam graças a Deus. Então, meu irmão, tem muita macumba por aí. Agora, você tem que ter medo disso? Não. Entenda bem, irmão. A nossa guerra não é contra as pessoas que estão fazendo isso. A nossa guerra, você não tem que chegar lá. Não, se eu não falar, irmão, com aquela pessoa que está lá, como é que eu vou ganhar ela para Jesus? Você tem que tratar a pessoa bem. Bom dia, boa tarde. Até orar por ele. Digam graças a Deus. Amém? Mas de repente, irmão, tem alguém que está sendo usado pelo bicho para fazer um trabalho para destruir a tua vida. Não. A Bíblia fala o quê? Contra Jacó não vale o quê? Encantamento. Como é que a macumba, irmão, vai pegar na gente? Como é que a macumba vai pegar em você se você é de Jesus? A macumba, irmão, só funciona na vida daquele que não tem Jesus. Eu já conheci pessoas, pastor, na minha não funciona não, porque eu não acredito nisso. Inclusive,
A pessoa veio e falou para mim, inclusive tem um pai de santo ali que eu xingo ele tudo, pode fazer lá que eu não acredito. Falei para ele, ó, não fala isso. Não fala. O senhor está de pé ainda porque ele não fez. O dia que ele fizer, o senhor vai correr para a igreja. O dia que ele fizer, o senhor vai correr para... Pastor, eu não tenho medo. Eu já falei para ele, olha, meu nome é esse aqui, pode fazer que eu não tenho medo. Quem não tem Jesus, irmão, deveria ter medo. Porque o diabo não quer saber se você acredita ou não acredita nele. Amém? Primeiro, irmão, qual é a proteção que a pessoa tem? Ele falando isso, ele está se garantindo em quê? Na religião que ele tem? Religião, irmão, não protege ninguém não. Quem protege é a palavra, é Jesus. Amém? Até que um dia, irmão, o cara fez mesmo. Ele foi para o hospital lá, a esposa dele chegou na igreja desesperada. Só que quando ela chegou, irmão, já sabia qual era o problema. Amém? A oração que eu fiz foi, demônio, tu não vai levar ele. Em nome de Jesus, tu vai sair dele. Falei, mano, seu esposo vai correr para a igreja, né? Daqui a pouco ele foi, né? Foi lá no hospital, foi melhorando. Falei, agora continua mexendo com... Melhor socorrer para a igreja. Sair daqui, só vai para a igreja. Eu sei, irmão, eu era pastor de Guadalupe. A igreja lá abria 7 horas. 10 para as 7 ele estava lá na porta da igreja. Estou falando porque isso aconteceu. Então a pessoa que... Quem tem Jesus, você não tem que ter medo de nada disso. Você não tem que passar em frente a uma encruzilhada e pedir licença. Nem também, irmão. É querer, às vezes, zombada, né? Aí a pessoa está lá, você vai lá, está amarrado, tu é do diabo. Está amarrado, irmão. Não fala isso. Primeiro, irmão, como é que você vai falar isso? Você não quer ganhar aquela pessoa para Jesus? Então fala da palavra, seja educado, ore por ela. Amém, Jesus? Amém? Então, você tem que aprender, né, a respeitar as pessoas. Não é assim que a gente trabalha. Não é assim que Jesus fazia. Amém? Então, vamos voltar agora lá para a nossa mensagem? Entenderam até aí? Então ele está dizendo aqui, ó. Aí ele está dizendo, Lucas 16. Vamos ler o versículo aí é o 18, né? O que diz? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não quer dizer, entenda bem, irmão, isso aí é uma condicional. O que é uma condicional? E se beberem. Não quer dizer, irmão, que você... eu sei, voltamos para onde nós começamos lá. Amém? Espera aí. E se beberem. Se eu sei, irmão, que alguém colocou alguma coisa nessa água aqui. Eu sei que a pessoa colocou para me fazer mal. Eu vou beber e não vai acontecer nada. Tá certo? Não vai acontecer nada. Eu vou beber e não vai acontecer nada, não é isso? Tá amarrado, mano. No outro dia eu tô lá no cemitério. Entenda bem. O que é uma condicional? Eu bebi aquilo ali, eu não sabia. Eu bebi aquilo ali, não sabia. Amém? Aí está dizendo, e se beberem, não lhes fará o quê? Se eu sabia e bebi, aí, meu irmão, é cemitério e inferno também. Agora, se eu não sabia e bebi, não vai acontecer nada. Amém? Amém, Jesus? A pessoa estava fazendo a comida lá e apresentou aquilo ali à entidade. Mas eu não sabia, acabei comendo naquele lugar ali. Aquilo ali para mim não vai fazer efeito nenhum. Mas se eu sei, opa, não vou nem comer ali. Se eu sei que a pessoa apresenta a entidade, então, eu nem vou comer ali, vou comer em outro lugar. Digam graças a Deus. Entenderam até aí? Condicional. Eu vou fazer isso. Não. O diabo falou para Jesus, pula daqui, né? Salta desse lugar alto aqui, porque a Bíblia está dizendo que Deus vai enviar os anjos para quê? Para te guardarem, né? Jesus falou, não tentarás a quem? Ele não tinha que fazer isso. Então tem coisa, irmão, não, eu sei que aquele caminho ali está perigoso. Tem outros caminhos que eu posso passar. Não vou passar por ali, não. Vou passar por ali porque Deus vai me guardar. Vai mesmo, irmão? Passa lá para tu ver. Não, tem outros caminhos, então vou passar por outro. Não é que eu sou medroso, irmão. Nada disso. Não tentarás, só tem aquele caminho ali. Deus me guarda. Aí Deus vai te guardar. Digam graças a Deus. Entenderam até aí? Só para a gente fechar, né? E para onde eu quero ir lá. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão o quê? Aquilo que eu falei, né, irmão? Então a pessoa vai lá, não, eu vou colocar a mão, vou repreender a doença, vou repreender o mal, e a pessoa vai ser o quê? Curada.
Volta lá, pastor, estou com dor. Né? Fiz a oração, repreendi aquela doença, a pessoa foi abençoada. Agora, só para a gente fechar, vamos para João capítulo 6. João 6, rapidinho. Tá? João 6. Eu queria que você... Falamos aqui de autoridade. Versículo 60. Tá? Isso. Tá? Uma coisa que aconteceu, infelizmente, quando a pessoa não está estruturada na palavra, acontece, né? Tem gente, irmão, que às vezes não está preparada, né? Não está firmada, não está alicerçada na palavra. Mas olha o que diz a palavra aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 60. Vamos até o 71, tá? 60 diz: muitos dos seus discípulos... Acharam? Amém ou não amém? Amém. Todos acharam? Tá? É rapidinho, não demora não, tá? Só para a gente fechar. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... O que eles disseram? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles, o quê? Murmuravam a respeito de quê? De suas palavras. O que ele disse? Interpelou: isso vos escandaliza? Não? Às vezes, irmão, tem pessoas que gostam de murmurar, de reclamar. Gosta de reclamar, né, irmão? Gosta de reclamar de tudo, reclama de tudo. Reclama do patrão, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do pai, reclama do filho, reclama do vizinho, reclama do trânsito, reclama do tempo, reclama disso, reclama do lugar onde mora, reclama... Não. Eu era pastor em Paciência, tinha uma abençoada que ela não era de lá, aí mudou para lá, né? Ela dizia assim: eu não gosto desse lugar aqui. Então por que está morando lá, não? Se tu não gosta de um lugar, para que você está morando? Ah, porque não tem... Ué, irmão, amém? Ela foi morar lá porque, sei lá, perdeu alguma coisa, ela acabou morando lá. Você está morando no lugar, irmão? Não, eu estou morando naquele lugar ali, então eu deveria fazer o quê? Como é que eu vou morar? Como é que entenda bem, irmão. Como é que se eu moro no lugar, eu não gosto daquele lugar? Então, meu irmão, então muda dali. Amém? Porque tudo vai te atrapalhar ali. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Então, tem gente, irmão, que aqui eles estavam o quê? Murmurando. Aí Jesus foi lá e pegou mais pesado. Uma pessoa murmura. Vamos lá. Aí versículo: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Aí ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Presta atenção. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São espírito e vida. Contudo, ao quê? Há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso, né, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não me for o quê? Concedido. Então Jesus, irmão, ele sabia quem era. Ele sabe quem é aquele que crê. Ali ele sabia quem eram os que criam. E ele sabia também quem o havia de trair. Quando fala, irmão, de trair, o pessoal já pensa logo no Judas, né? O Judas traiu Jesus, não traiu? Traiu ou não traiu? Mas infelizmente, irmão, tem pessoas que hoje também fazem isso. Traem Jesus. Você estava na igreja, você estava buscando, você estava orando, estava bem. Aí de repente você pegou, foi lá e parou de buscar, desanimou, se esfriou. Ah, não vou mais para lugar nenhum, não vou mais para igreja nenhuma. Isso aí é uma maneira também de trair Jesus, não é? Ou não? Ele sabe, irmão, aquele que está firme e aquele que... Ele não quer, irmão, que a pessoa faça isso. Mas a pessoa tem o quê? O que ela tem? O que Deus deu à pessoa? Um livre arbítrio. Ele deu. Então, você pode, irmão, fazer a escolha certa. Não faça a escolha errada.
Não faça, irmão, como Judas. Não deixa nada tirar você da presença de Deus, não. Não traia Jesus por nada. Não, eu quero Jesus. Eu quero ir com Ele até o fim. Digam graças a Deus. Mas vamos continuar aqui, para a gente fechar. A gente vai fechar aqui. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com Ele. Engraçado, irmão. Puxa. Que privilégio, irmão, que essas pessoas tiveram, né? Que privilégio, irmão, que você tem de poder estar na igreja hoje, de poder estar servindo a Jesus, de poder ser chamado de filho dele, de poder, irmão, ter o privilégio de ler a Bíblia, de orar, de buscar. Que privilégio. Amém? Essas pessoas tiveram esse privilégio, mas fizeram o quê? Fizeram o quê? O abandonaram. O abandonaram. Vamos continuar. Só para a gente terminar aqui. Jesus, versículo 67. Então, perguntou Jesus a quem? Aos 12. O que ele perguntou? Quereis vós também vos retirar? Vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. O que o Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos? Tu tens o quê? Tu tens o quê? As palavras da vida eterna. Pensa nisso, irmão. Se você hoje abandonar Jesus, você vai para onde? Só Ele, irmão, tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, não permita que nada, meu irmão, né? Ainda que você está vendo lá alguém desanimado, está vendo alguém, não faça isso, fique firme. Digam graças a Deus. Não, eu vou firmar ali, vou até orar por aquela pessoa. Digam graças a Deus. Mas não deixa nada te desanimar, não. Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Vamos para onde? Não? É igual eu perguntei para uma irmã hoje aqui. Ela veio devolver o dízimo, né? Cadê ela? Veio? Veio não? Veio não? Veio ou não veio? Não veio não? Esqueci o nome da irmã. Ela falou, pastor, era daqui, até de um pastor muito abençoado que teve aqui, né? Aí eu saí daqui, fui para outro lugar, e agora eu não estou indo em lugar nenhum. Eu falei, por que a senhora não volta para cá? Volta, irmão. Volta. Meu irmão, você de repente fala, pastor, eu tô querendo congregar. Congregue. Se você está procurando um lugar para congregar, amém? Você é bem-vindo. Digam graças a Deus. Ninguém obriga você, mas é bom, irmão, você às vezes ter aquele lugar. Não, eu quero, Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero aprender, eu quero crescer, quero ser abençoado. Digam graças a Deus. Aprenda a ter compromisso com Jesus, né? Ter aquele dia, não, hoje é dia de eu estar lá na casa do meu Deus, hoje é dia de eu buscar. Não deixa nada, irmão, esfriar você não. De repente você começou a vir na igreja, começou a aprender, começou, né, a buscar a Deus, a despertar para isso. Aí de repente vem lá uma tempestade, vem uma luta, uma batalha. Não deixa isso te desmotivar, não. Jesus falou, e vocês não querem ir também, não? O que o Pedro falou? Para quem iremos nós? Vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem o quê? Só Jesus tem, irmão, palavras de vida eterna. Só Jesus tem, meu irmão, palavras reveladas. Só Jesus tem o entendimento para que você possa ter uma vida o quê? Abençoada. Jesus falou, né, que Ele é o caminho. Tem outro caminho? Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Olha, vai por aquele ali, que você também vai a Deus. Não. Ele diz, eu sou o caminho. Então, meu irmão, Jesus é o caminho. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Não olhe, irmão, para a vida de outro. Às vezes você fala assim, pastor, eu vejo aí pessoas fazendo coisas erradas, e às vezes eu fico revoltado, às vezes eu fico desanimado. Meu irmão, exatamente isso que o diabo quer que você fique. Se você olhar para o homem, você vai ver isso. Agora, se você olhar para Jesus, você não vai ver nada disso. Porque o homem é falho. Amém? Eu não sou perfeito. Você é? Uma vez falaram para Jesus, bom mestre. Ele diz, por que me chamas bom? Só existe um que é bom. Às vezes, irmão, tem gente que está desviado hoje, sabe por quê? Porque ele ficou olhando para o homem. Não, pastor, mas o senhor tem que ver o que fizeram comigo. Eu pergunto, mas foi Jesus que fez? Foi Jesus que fez? Foi o homem, né? Olha para Jesus.
Digam graças a Deus. Se de repente isso foi até o motivo, irmão, de você sair, retorne para Jesus. Olhe para Ele. Amém? Porque você sabe que perfeito só existe quem? Jesus. Ele é perfeito. Se você olhar para Ele, Ele vai te iluminar. Se você olhar para Ele, Ele vai te abençoar. Se você olhar para Ele, Ele vai te guardar. Se o Pedro continuasse olhando para Jesus, ele continuaria andando sobre as águas, sobre o mar, né? Mas por que ele começou a afundar? Por que ele começou a afundar? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Às vezes, irmão, nós começamos a afundar porque deixamos de olhar para Jesus. Se você olhar para Ele... e outra coisa, se você começou a afundar, faça igual Pedro. O que o Pedro fez? Senhor, me socorre, né? Jesus foi lá, estendeu a mão e o levantou. Digam graças a Deus. Então Ele, meu irmão, se você clamar a Ele, Ele não vai deixar você afundar, não. Ele vai estar ali contigo para te levantar. E se você olhar para Ele, você vai caminhar, né? A Bíblia fala, irmão, que o Pedro caminhou e o vento era contrário. Às vezes, irmão, você está pastor, parece que está vindo uma oposição, né? Meu irmão, se vem uma oposição, se você olhar para Jesus, você vai andar, você vai caminhar, você não vai cair. Glória a Deus. Então Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Então que você guarde no teu coração essa palavra, irmão. De repente você ficou chateado com alguém, ficou revoltado com alguém, não deixa isso ficar no teu coração não, porque isso te atrapalha. Amém? Porque às vezes o coração está magoado, você está chateado com alguém, você está, pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Jesus nos ensinou o que, irmãos? Ele nos ensinou a perdoar. Digam graças a Deus. Pastor, mas aquela pessoa não merece. Ore por ele, irmão. Às vezes tem pessoa que, né, ele está sendo até usado pelo inimigo e precisa até de ajuda. Você, né, não seja igual a ele, ao contrário, ore por ele. Não caia, irmão, não perca a tua bênção por causa de alguém ou por causa de nada. Amém? Às vezes Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e não faz por quê? Porque você não dá ouvidos à palavra dele. Amém? Porque você diz que vai fazer e não faz. Você diz que vai firmar e não firma. Você diz que vai orar e não ora. Você diz que vai, né? Não, agora vai ser diferente. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Aí o resultado que você vai ter vai ser o quê? O mesmo. Amém? Amém, Jesus? Nós determinamos que 2018 é ano de mudança. Então, se você quer mudança, essa mudança começa onde? Dentro de nós.